E aí eu queria te fazer uma pergunta bem prática. Como dar primeiros passos, né? Para a gente agora que está aqui, quem está assistindo a live, que está tão preocupado quanto eu, que a partir dessa live gerou novas questões, novas preocupações também. Como é que a gente pode começar a agir? Sair um pouco do debate, continuar debatendo, mas transformar esse debate em atitude. Ô Pedro, eu não tenho muito romantismo, nem muita fórmula mágica para resolver as coisas, não. Eu acho que tem uma questão importante, que não é uma questão da educação ambiental, mas é uma questão de todas as políticas públicas do Brasil, que é a participação cidadã. Então, a gente precisa, a gente como povo, sabe? A gente precisa estar nos espaços de debate, a gente precisa estar nos espaços de solução, a gente precisa estar nos espaços de decisão, a gente precisa parar de falar de política lá de Brasília, está muito longe da gente, porque isso também é um escudo, né? Quando você coloca Lula e Bolsonaro só assim, é um escudo para você não fazer nada, porque está lá longe. O que você anda fazendo pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua cidade? Então, assim, não tem fórmula mágica, tem participação cidadã. Sim. Como é que você participa? Por exemplo, você tem um canal de análise, você tem um canal de comunicação que você faz um papel de educador. Você tem feito um papel de educador popular através da internet. Não precisa estar Agradeço. presencialmente em algum lugar para fazer isso. Você tem feito isso de maneira digital. Você usa o seu know-how técnico para interferir na sociedade que está ao seu redor, nas pessoas com as quais você construiu vínculo. Então, isso é uma maneira de agir. Não tem mistério, sabe? E eu tenho certeza, porque eu sei disso, que quando te convidam ou quando você tem uma iniciativa de estar presente num espaço de periferia, convocando a rapaziada a fazer rap, a pensar os problemas da sociedade, você está presente. Porque é pelo rap que você se expressa, é pela cultura que você age politicamente. Então, talvez não seja o seu papel estar numa associação de moradores. Uma outra pessoa vai estar. Talvez não seja talvez o seu papel seja, como artista, como produtor, Isso agir é muito politicamente. importante. Isso é muito importante porque isso dá coragem para a pessoa tomar uma atitude, agir, né, nessa luta, porque às vezes o que tira a coragem, o que deixa a gente meio com medo do que pode acontecer, das transformações, é se sentir impotente, né? Eu realmente não sei como eu vou ajudar a limpar um rio, por exemplo. Mas tem pessoas que sabem e que estão fazendo, estão se organizando para fazer. Enquanto isso, eu posso fazer uma letra que vai justamente atentar as pessoas sobre o problema do rio. Então, assim, é um trabalho coletivo, que nem você falou, né? Onde cada um pode ter um papel muito importante. Dentro das afinidades que possui. Por exemplo, eu já vi gente limpando o rio e sendo ridicularizada. Mas se você faz uma letra que coloca Tira essa isso, ridicularização boa, é perfeito. isso, cara, entendeu? Se você transforma isso num gesto nobre, e a cultura tem esse poder de dar Muito. valor para uma ação e para outra, para destacar o que estava sendo menosprezado. É só a gente ver como o rap, o funk e outras áreas da cultura também têm sido tão importantes para a gente entender a luta LGBTQIA+, por exemplo. Se Porra, você exato. fosse numa roda de rap em 2000, você ia ver uma homofobia absurda. Se você vai numa roda de rap 2023, você consegue ver homofobia ainda. Mas as pessoas que são homofóbicas ou são, às vezes, tiradas da roda ou sofrem algum tipo de represália ali, e você vê diminuindo cada vez mais, porque a gente tem expoentes da cultura que se assumem LGBTQIA+, e que lutam por isso e que falam sobre isso, e aí a cultura acaba somando para que a sociedade acabe
entendendo também, não só deixando de ridicularizar algumas coisas, mas também entendendo de fato algumas coisas, né? Entendendo a importância real do cara que está lá limpando o rio. Porque é isso, às vezes a pessoa ridiculariza por ignorância, não ter tido acesso, não chegou até ela aquela discussão, né? Exato. E aí, uma letra de rap faz isso. Eu conversei com você, quando a gente pensou nessa live de educação ambiental, tem uma música no Mano Brown, de 93, Uhum. O Homem na Estrada. Assim que acaba aquela introduçãozinha que ele conta, né, ele fala sobre o lugar onde ele morava, o personagem, né, onde o personagem morava. E a descrição é de um barraco na beira do precipício, na beira do barranco, que quando chovia, eu não vou aqui lembrar a letra, mas a história era essa, né? Não tinha saneamento básico, não tinha estrutura, e quando chovia, o risco era sempre de uma fatalidade. Então, Mano Brown, em 93, fazia educação ambiental pelo rap, cara. É isso, é isso. E ele comunicava com A o gente fazia cara que estava. denúncia, né? Além de fazer. Com o cara que estava na situação. Ele fazia denúncia para fora daquele ambiente, porque tinha visibilidade para isso, mas ele Uhum. também dialogava com o cara que estava naquela situação, criando uma identidade e uma possibilidade de empoderamento. Maravilhoso isso. Então, assim, não é inventar a roda, cara, sabe? Não Hum, tem segredo. É cada um fazer dentro daquilo que já faz, com consciência do que quer atingir. Qual é o objetivo do que você faz? A quem serve, Pedro, a TV Home A quem ela perfeito. serve? Ela serve a quem? Simples assim. Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer sempre que a gente vai pensar a luta, pensar a causa. A quem está servindo essa luta, né? Porque até dentro do rap também, muitas das vezes tem uma discussão muito antiga que o nosso estilo, a nossa vestimenta, a gente compra roupas para se diferenciar das pessoas do sistema e acaba dando dinheiro para as pessoas do sistema porque a gente comprou essas roupas, assim, né? Então, entender também que às vezes a sua luta, ela pode estar sendo um foco errado, assim, tipo assim, não errado, mas assim, pode estar sem foco, às vezes, né? E entender para quem que você está servindo. Eu achei muito interessante isso, a gente se perguntar a quem que está servindo eu, às vezes, fazer uma divulgação, por exemplo, né? A gente está falando dessas. Como que você vai se inserir na luta? Às vezes, se você vai fazer uma divulgação de algum projeto, alguma coisa, você coloca lá que o projeto tem coleta de lixo, né? Coleta seletiva de lixo. Por que você está fazendo isso? Porque o seu evento vai vender mais ingressos por causa disso? Ou porque você tem uma real preocupação com a coleta seletiva daquele que aquele evento vai proporcionar? Acho muito importante isso, a gente saber o real motivo dessa luta que a gente está travando, né? A gente não está aqui por audiência, pela audiência. A gente está aqui por audiência justamente para o debate chegar longe, para o debate chegar em mais pessoas. Então a gente, né, durante a live, acabou que eu não falei muito porque o assunto estava muito interessante. Mas durante as lives a gente pede like, a gente pede essas coisas. Eu acho legal pensar isso também, que não é puramente por uma questão técnica de ter que ter mais like. Não, é justamente o quê? A gente está falando de um assunto aqui urgentíssimo, mas esse assunto não repercute tanto quanto a fala da MC Pipoquinha sobre a professora. Então, assim, é justamente a gente se ajudando, a gente comunicando mais, a gente falando mais sobre essa live. Então, você vai, a partir de amanhã, quem está ouvindo, vai chegar para conversar, não precisa falar, assiste a live e tal, mas já conversa sobre esse assunto. Fala, pô, você viu como é que tá essas questões? Já pega alguma coisa aqui que você sabe um pouco mais? Busca também, se você é comunicador, faz um vídeo, se você tem outra atuação também. Que é isso, né? Se cada um fizer o que a gente tem mais afinidade, como você fala, a gente consegue muitos avanços, né? É, Coletivos. é, tudo isso não deixando de entender que essa disputa é coletiva. Uhum. A gente precisa, cada um, entender a sua afinidade e como pode contribuir
mas é fundamental que a gente esteja incluído dentro de um escopo maior, para a gente se fortalecer, porque senão o resultado não vê, a gente não vê o resultado. Agora, você falou de uma coisa importante que eu quero destacar, que é o tal do greenwash, né? O cara faz um Rock in Rio, cheio de descartáveis, e diz que eco-friendly. Porra. Porra. Não, assim, tá, tudo bem. Tem que ser. Tem que ser. Porra, mas não usa isso como propaganda, né, cara? Faz a parada eco-friendly. Que é o básico, mínimo que você poderia fazer. Porque tem que ser feito, porque a lei manda. A lei manda que seja, não é favor. E não faz propaganda disso, cara. Porque não precisa fazer propaganda disso. Entende? Fica feio fazer propaganda dessas paradas agora.